E aí pessoal, vamos fazer uma videoaula de análise de falhas. Estamos aqui com o iPhone 7 Plus, não funciona o RCam ou a RearCam. Nós estamos aqui com a ZXW aberta, no lado top da board, onde eu estou vendo aqui o conector da câmera, o Tele e o Wide, J4501 e J3001. Esses dois são os conectores FPCs do RearCam, da câmera traseira. O iPhone 7 Plus estraga bastante a câmera traseira. Muitas vezes não é só a câmera, muitas vezes é alguma tensão que falta, algum barramento de controle que não está presente, e você troca a câmera aí e não resolve o seu problema. O que fazer? Vamos começar a análise então pelo diagrama elétrico no conector J4501 ou no J3001. Vamos abrir aqui o diagrama elétrico. Vamos clicar em Ctrl Find, que é Ctrl F, J3001. No J3001, eu vou dar um zoom nele aqui agora e colocar ele no centro da nossa imagem. O J3001 é o conector FPC, um deles da câmera, o Tele e o Wide. O J3001 eu tenho aqui o pino 2. O pino 2 é o barramento de controle, é o serial data, onde vem informação da CPU para gerenciar a sua câmera. O pino 4 é o barramento I2C Clock, I2C underline Nevada underline serial clock. É o barramento de sincronização de clock do barramento de dados. Então o pino 2 e o pino 4 são pinos fundamentais para controlar a sua câmera. Se esse barramento falhar, você não vai ter a câmera em funcionamento. Esse barramento é proveniente lá da CPU e eu vou ter resistores e capacitores. Resistores em série, capacitores de desacoplamento em paralelo com esse barramento. Se um desses resistores abrir, ou um dos capacitores tiver fuga, você vai ter problema no controle e não vai funcionar sua câmera. Então, é ponto fundamental verificar todos os componentes do barramento I2C. Se você tem um osciloscópio, veja na videoaula como medir o barramento I2C no seu osciloscópio. Bem, nós temos aqui o pino 6. O pino 6 é um comando para ativar o LED estroboscópico, o flash. Então eu tenho aqui um comando, Strobo Enable Com, ou seja, vai ativar o LED flash, Enable de ligar. O pino 8 é uma informação de shutdown, nível baixo da câmera. Então AP to NV shutdown com L. Esse L aqui quer dizer nível baixo. Vem a informação do AP para a câmera desligar. Então aqui vai ter nível 0 aqui quando a câmera está desligada ou quando ocorrer alguma coisa. Por exemplo, o sensor de temperatura da câmera deu algum problema. Aqui eu tenho a primeira tensão de alimentação, Power Positive 1V8, underline Nevada to com. Ou seja, está vindo uma tensão de 1.8 volts para o conector Nevada. E essa tensão de 1.8, eu vou ter aqui FLs em série, capacitores em paralelo. Vamos lá observar? Então aqui o botão direito, ferramentas de selecionar, vou selecionar o PP1V8, NV to NV e ou. Então eu cliquei aqui, ó, NV to copiar. Não precisa copiar o com é o conector está no fim. Vou clicar Ctrl F, vou colar agora o PP 1V8 underline NV e ou. Vou apagar e vou clicar em próximo. Aí, ó, quando eu cliquei em próximo, eu vou ver da onde está vindo essa tensão. Aqui eu tenho em paralelo o capacitor C3026. Esse capacitor C3026 é de desacoplamento. Aí eu tenho também em paralelo com esse 1.8 o capacitor C3020 de 1 microfarad, é um capacitor de filtro. E essa tensão de 1.8 passa por um indutor, deriva da malha principal, PP1V8. Essa malha PP1V8 a gente chama de principal porque ela alimenta vários pontos da placa. Vocês já viram aí que inclusive até o Hold K-Low tem 1.8 mesmo sem a tecla estar pressionada. Então se o meu indutor L3002 estiver aberto, eu não vou ter a tensão de 1.8 na minha câmera. A minha câmera não vai funcionar. Se meu capacitor 3026 estiver com fuga, a tensão aqui vai estar baixa e minha câmera não vai funcionar. Então qual que é o primeiro ponto? Medir a tensão no capacitor C3026. Vai ter que ter uma tensão de 1.8 volts aqui, ok? Eu meço depois do FL. Aí eu já elimino a possibilidade do FL estar ruim. Então verifique a presença de todos esses componentes da board. Você vai ter que fazer isso com todas as tensões de alimentações básicas, tanto do conector J3001 quanto do conector J4501. Você vai ter que fazer isso com todas as tensões, PP1V8, PP3V3, PP1V8, PP1V2, PP2V9. Inclusive essa PP underline NV underline AF é a tensão de alto focus.
você tem que conferir todas as tensões da câmera, verificar todos os componentes, igual eu fiz agora, para verificar se tem algum FL aberto. Então vamos fazer mais uma vez, só para a gente reforçar isso. Não só do J3001, mas do J4501 também. Então vamos fazer mais uma aqui para vocês verem. Por exemplo, PP2V9, underline, Nevada, underline, AVDD. Copiar, Ctrl F, Ctrl V. Lembrem-se, teremos que fazer com todos os conectores. Então aqui eu tenho, já achei de onde está vindo a tensão, e aí eu tenho um regulador. Esse aqui ó, é o U3001, é um regulador de 2.9 volts da câmera. Esse regulador tem a tensão Vout aqui, ó. Quando você ativa a câmera no touch, quando você vai ativar a câmera traseira, vem um pulso de enable aqui, ó. Volts Enable, VN. N quer dizer Enable, tensão de Enable. Quando você ativa a câmera no touchscreen, vem com a tensão de 2.8 volts aqui, que vai ativar esse regulador. E eu tenho ele é alimentado pela tensão PP underline VDD VBoost. Então eu tenho aqui 4.2 volts entrando no A1 e eu vou ter aqui 2.9 volts saindo para a câmera. Então é muito importante ficar atento nisso. Se o regulador estiver ruim, estiver quebrado, mal soldado, trincado, não vai ter a tensão, não vai funcionar a sua câmera. E eu tenho que fazer isso com todas as tensões. Olha aí, um FL da tensão de 1.2. Então você tem que fazer tudo isso com todas as tensões dos dois conectores da câmera. Além disso, além de ter que verificar as tensões de alimentação e o barramento de controle, eu também tenho que fazer a verificação dos barramentos de dados, o barramento do clock também, porque eu tenho que ter na minha câmera clock, data, tensão de alimentação e controle. Então aqui eu tenho, vamos lá para o clock. Aí ó, no pino 13 eu tenho o clock da minha câmera. Então o que eu vou ter que fazer? Mesma coisa, vou pegar um osciloscópio, um frequencímetro, vou selecionar aquele clock, copiar, Ctrl F, Ctrl V e vou achar o clock. Aí ó, o clock da minha câmera passa por um resistor R3003, passa por um FL3004. Então se esse FL estiver aberto, se esse capacitor estiver com fuga, se esse resistor estiver alterado, vai interferir no clock da minha câmera, a minha câmera não vai funcionar. Então a gente tem que verificar o quê? Tensão de alimentação, barramento de controle, clock e agora falta o barramento de dados. Vamos ver lá os barramentos de dados da minha câmera. Isso temos que fazer nos dois conectores, tá pessoal? Ok? Agora aqui, ó, aqui nos pinos 1, 3, 7, 9, eu tenho os barramentos de dados. Esses barramentos de dados vão ser as imagens, aliás, né? Desculpa, não é as imagens. Esses barramentos de dados vão ser os dados digitais da sua câmera, ou seja, a imagem digitalizada que foi capturada pelo seu sensor de imagem. E então eu vou ter bits aqui, ó, pacote de bits aqui de dados. E esses dados aqui devem ser ligados lá direto na CPU ou na GPU para o processamento. Então verifiquem também essas interligações de dados. Mesma coisa no J4501. J4501. Tem que fazer a mesma coisa no J4501, que é o outro conector da câmera. Eu tenho dois conectores, o tele e o wide. E aqui eu tenho a mesma coisa. Tensão de 2.9, tensão de 1.2, tensão do autofocus de 2.8. Quando essa tensão aqui para ou não está presente, a câmera fica sem foco. Então é muito comum. Barramento de controle, tensão de 1.8, tensão de 3V0. Então eu tenho aqui nos conectores vários pontos que eu tenho que verificar quando a minha câmera não funcionar. Então essa primeira parte é a parte para vocês fazerem o reparo de hardware. Claro que é importante também você restaurar o seu dispositivo e deixar uma IPSW pura. Assim você pode evitar que um aplicativo que o cliente baixou de câmera, por exemplo, está congestionando sua câmera. Além, é claro, de fazer análise visual. O conector FPC, componentes próximos, como a câmera é um conector flex, alguém pode ter desmontado esse aparelho e quebrado algum resistor, algum capacitor e pode estar interferindo um desses sinais do conector. Então não se esqueça disso, de fazer a análise completa do seu ciclo de câmera.